Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam aumento nos casos de internação pela Covid-19 na região metropolitana de São Luís. Casal é assassinado a tiros em Imperatriz. Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão vai tomar medidas judiciais contra policial suspeito de estuprar técnica de enfermagem e que responde a processo em liberdade. E ainda estudantes do Maranhão vão ter acesso a mais de 5.000 bolsas de estudos em cursos de ensino superior pelo ProUni. As inscrições começaram hoje. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando sobre o número de internações em leitos da região metropolitana de São Luís de infectados pela Covid-19. O crescimento é de quase 50%, mesmo com os registros de novos casos em estabilidade aqui no estado. Um começo de 2021 que já traz um número bem maior de pessoas internadas com diagnóstico de Covid-19, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil. Em todo o país, em novembro e dezembro, o número de mortes aumentou em 65%. O Maranhão, apesar de estabilizado, também registrou um aumento, tanto no número de internações quanto no número de mortes. Em São Luís e região metropolitana, entre 11 de dezembro e 11 de janeiro, os comparativos de boletins divulgados pela Secretaria de Saúde revelam um aumento de quase 50% em números de internações, que subiram de 34 para 58. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria subiu de 58 para 84. Este infectologista diz que vários fatores somados é que fizeram os números crescerem. Aglomerações e falta de cuidados preventivos estão no topo da lista. Então, nós temos fatores ambientais, mudanças climáticas que nós estamos vivenciando agora, com o surgimento do verão. Nós temos também as aglomerações, aí a questão social grave da alienação das pessoas, né? De uma maneira irresponsável. Nós tivemos que começou com as eleições, aglomerações por comícios políticos, né? Depois tivemos as festas de fim de ano. Em um cenário de números subindo e à espera pela vacina, o epidemiologista que acompanha os dados diz que já é necessário pensar em ampliação de leitos. Então é muito importante a gente continuar acompanhando, porque se essa taxa de ocupação continuar aumentando, né, aí a gente vai ter que tomar outras providências, especialmente no sentido de reabrir os leitos que foram fechados aí, quando o número de casos de internações deu uma diminuída. O secretário de Saúde garante que o estado já está mobilizado neste sentido e 50 leitos estão em construção. Pois é, vamos então agora saber como é que está a situação aqui no estado com os dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números estão aqui para a gente. Totais de casos confirmados da doença desde o início da pandemia até agora, 202.314. Novos casos nas últimas 24 horas, 264. Número de casos ativos, pessoas que estão com a doença nesse momento, em tratamento ou em casa ou então em hospitais, 5.961. O número de recuperados chega a 191.700 e o número de mortes chegando também a 4.575, foram 7 somente nas últimas 24 horas. E o secretário de Saúde, o Carlos Lula, foi entrevistado hoje no Bom Dia Maranhão. Ele deu mais detalhes sobre o plano de vacinação apresentado pelo governo do estado. O planejamento montado pelo governo estadual pretende distribuir em 3 dias as doses da vacina contra o coronavírus em todos os municípios do Maranhão, assim que o imunizante for aprovado pela Anvisa e disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Durante entrevista ao Bom Dia Maranhão desta terça-feira, o secretário da pasta explicou que o processo costuma durar 3 semanas, mas que desta vez terá todos os modais disponíveis para acelerar a distribuição. Em vez do modal terrestre, a gente vai utilizar o modal aéreo. Então, a gente vai fazer esse transporte dessa vez por avião, por helicóptero, do meio que for, para chegar mais rápido. Otimizar esse tempo de entrega, para a gente otimizar e ter condição de começar o quanto antes, assim que a gente tiver vacina no estado. Aqui no estado, 2.000 salas de vacinação
estão prontas, com a possibilidade de ampliação para mais 500. Ainda segundo a SES, 4 milhões de seringas e agulhas estão guardadas no estoque. Um novo processo de licitação para comprar mais já foi iniciado. A questão do insumo a gente se preparou desde o segundo semestre do ano passado. A gente sabia que ia ter essa disputa mundial por seringas e agulhas e a gente licitou isso antes. Então a gente tem hoje 4 milhões de seringas e agulhas em estoque. E mudando agora um pouco de assunto, vamos falar do Porto do Itaqui, que vai ter 4 terminais leiloados para armazenamento e transporte de granéis líquidos. O leilão foi autorizado pela Justiça. O Tribunal de Contas da União autorizou a concessão de 4 terminais para granéis líquidos para armazenamento e movimentação de combustíveis no Porto do Itaqui. O edital para leilão deve ser lançado neste mês. A estimativa é que sejam investidos 480 milhões de reais. O processo licitatório será feito pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário. No momento aí que o mundo, né, não só o Brasil, mas o mundo passa por uma crise de proporções inimagináveis, né, nós estamos discutindo aí investimentos milionários. Então acho que isso mostra um pouco do trabalho que tem sido feito esses anos no Porto para poder exatamente atrair esses novos investimentos. Então, o Porto do Itaqui, assim como outros portos públicos do país, funciona sob modelo landlord, onde a gestão é pública, mas a operação é privada. Dos terminais aprovados para concessão, 2 são considerados brownfields. O nome é dado para as áreas que já receberam instalações industriais. Os outros 2 são considerados greenfields, áreas verdes que nunca receberam investimentos. A expectativa é que, com os arrendamentos, o volume de combustíveis que passam por aqui aumente. Os arrendatários deverão arcar com todos os custos para a implantação de infraestrutura para a operação de granéis líquidos. A estimativa é de criação de novas vagas de emprego na capital maranhense. Investimentos como esse, principalmente, de novo, no momento crítico, né, nós temos buscado exatamente essa maior atração de investimentos para o nosso estado. Atualmente, o Porto possui 8 terminais arrendados, 5 destinados a granéis líquidos e 3 para granéis sólidos. Daqui a pouco você vai ver que um casal foi assassinado a tiros em Imperatriz. E ainda, o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão vai tomar medidas judiciais contra policial suspeito de estuprar técnica de enfermagem. Estamos de volta e o candidato à presidência da Câmara Federal, o deputado alagoano Arthur Lira, do Partido Progressistas, esteve hoje em São Luís cumprindo a agenda política. Acompanhado de outros deputados, Arthur Lira foi recebido por membros do governo do estado e também pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Em São Luís, ele destacou as medidas relacionadas ao custeio de hospitais nos estados. Da capital maranhense, o parlamentar seguiu viagem para Teresina, no Piauí. E representantes do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão estiveram hoje no Hospital Genésio Rego, aqui na capital, onde uma técnica de enfermagem acusou de estupro um médico e capitão da Polícia Militar. O Corém informou que vai prestar todo o apoio profissional de saúde e que medidas judiciais contra o suspeito que responde o processo em liberdade também serão tomadas. Assim que tomaram conhecimento, os representantes do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão estiveram no Hospital Genésio Rego, local onde o crime teria sido praticado. A entidade esclarece que já está prestando assistência profissional técnica de enfermagem, vítima supostamente de estupro nas dependências da unidade de saúde. Então, quando nós soubemos desse fato, que foi no início da tarde, toda a nossa equipe, todo o nosso corpo jurídico já tomou parte da situação, nos informou e aí já começamos a fazer as diligências para poder saber efetivamente como foi o ocorrido. Um médico foi preso em flagrante no último domingo após ser acusado de estuprar uma técnica de enfermagem dentro do Hospital Genésio Rego, em São Luís. O suspeito também é capitão da Polícia Militar do Maranhão. Em depoimento, a vítima alegou que foi surpreendida quando estava dormindo no local de descanso da equipe. O médico Alan Xavier, que também estava de plantão aqui no hospital, foi imediatamente afastado das funções. Ao ser interrogado após ter sido preso,
O suspeito negou o crime. Na audiência de custódia, o médico obteve liberdade provisória concedida pela Justiça. Quanto à soltura do suspeito, o Conselho Regional de Enfermagem já está tomando as medidas judiciais cabíveis. Vamos dar celeridade ao caso para que esse rapaz e esse crime não fique impune, né? E mais, que vocês tenham a certeza que todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, a classe toda está amparada pelo Corém Maranhão. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde ressaltou que repudia veementemente qualquer forma de violência, sobretudo na rede de saúde estadual, e revela que desde o momento da denúncia, a direção da unidade hospitalar deu toda a assistência à vítima, bem como colocou à disposição apoio psicológico para acompanhamento da profissional de saúde. Providência essencial em casos como esse. Quando nós lidamos com situações de denúncia, de violência ou de assédio no ambiente corporativo, é muito importante que a empresa ela disponha ou ela crie mecanismos para acolher o funcionário que passa por isso, principalmente quando se trata de violência contra a mulher. E um casal foi assassinado a tiros na noite de ontem em Imperatriz. Segundo a polícia, as vítimas já tinham passagem. O duplo homicídio aconteceu na noite desta segunda-feira nesse local conhecido como Pau da Preguiça, região do bairro Sol Nascente, em Imperatriz. Um casal acabou sendo assassinado com vários tiros de arma de fogo. Eles estavam a bordo desse veículo quando populares ouviram os disparos e acionaram a polícia militar, que chegou no local e já encontrou os dois mortos. A gente só ouviu os disparos, foram vários disparos. E quando a gente chegou aqui já estava... Já. Ezequias Ribeiro da Silva, de 31 anos, foi morto com 6 tiros no tórax. Já a esposa dele, Bruna Lohana Aquino, de 32 anos, foi assassinada com 2 tiros na cabeça. Um instituto de criminalística fez os levantamentos periciais em busca de indícios sobre o caso e encaminhou os corpos para o IML. Esse crime ainda é um mistério para a polícia, que abriu a apuração com 3 linhas de investigação para elucidar esse caso. A priori, pelos levantamentos que foram realizados, não se descarta nenhuma das hipóteses, podendo ser crime passional, podendo ser também latrocínio ou um suposto acerto de contas. Ainda de acordo com o delegado regional interino, os 2 mortos já tinham envolvimento com atividades ilegais como estelionato e com passagens pela polícia. Na delegacia de polícia já se narrou fato típico, crimes por parte desse casal. E eles se encontravam num local ermo, o local que eu citei agora há pouco. Então, uma situação que revela que eles tinham ligação com pessoas que praticavam crimes. Pelo menos é isso que é possível perceber. E olha, o prazo para a matrícula de estudantes interessados em cursar a primeira série do ensino médio em uma das unidades escolares da rede de ensino em tempo integral do estado encerra amanhã. Estão sendo ofertadas mais de 6.500 vagas em 47 escolas da rede pública nos diversos municípios maranhenses que disponibilizam esse ensino no período integral. As inscrições ocorrem de forma online no endereço educação.ma.gov.br. E você confere agora o nosso giro de notícias. Interessados em participar do seletivo para bolsistas do programa Universidade para Todos, o ProUni, podem fazer inscrições a partir de hoje e tem até sexta-feira. As inscrições e a relação das instituições e dos cursos disponíveis podem ser consultadas na página do programa da internet www.prouniportal.mec.gov.br. Segundo o Ministério da Educação, as instituições particulares de ensino superior que participam do programa estão oferecendo aqui no Maranhão 1.320 bolsas integrais e 4.608 bolsas parciais.
Aqui em Imperatriz, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros continuam as buscas ao corpo do jovem identificado como Júnior, de 19 anos, que se afogou na tarde da última quinta-feira no rio Tocantins. Os bombeiros já percorreram cerca de 50 quilômetros até o povoado Jatobá, tomando como ponto de partida a região do Areal, onde Júnior estava acompanhado do irmão mais novo e foi visto pela última vez. É o segundo caso de afogamento no rio Tocantins em 30 dias. Em ambos os casos, o corpo ainda não foi encontrado. Aqui em Caxias, na região leste do estado, um servidor do Sistema Autônomo de Água e Esgoto estava realizando a coleta de leitura quando foi surpreendido por 2 criminosos. A dupla tentava roubar o aparelho celular da vítima. Mesmo sem reagir, ele foi baleado. Edson Cláudio foi trazido para o Hospital Gentil Filho e seu quadro clínico é estável. Hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. A gente começa com a capital São Luís, que tem previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã, à tarde e à noite. Podem ocorrer pancadas de chuva. Temperaturas aqui para a gente, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Benedito Leite, o tempo fica nublado, com chuva a qualquer hora. Temperaturas aqui também, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Já em Viana, sol na maior parte do dia, mas pode chover rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 25, máxima de 33 graus. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco, museus e bibliotecas já podem receber visitas de forma espontânea. Não é preciso mais de agendamento. A gente volta já. Estamos de volta e olha, casas de cultura, museus e bibliotecas liberaram o acesso do público a partir dessa semana aqui em São Luís. A partir de agora, não será mais preciso agendamento prévio para visitar esses espaços. Museus e casas de cultura que estavam de portas abertas, após terem sido fechados por conta da pandemia, passam a receber visitantes de forma espontânea. Essas casas de cultura elas estão experimentando uma reabertura gradual. O primeiro passo foi abrir para visitação apenas com marcação, com agendamento, para a gente ter grupos controlados. Nós tivemos uma boa experiência com relação a isso. E agora nós estamos começando uma liberação das visitas espontâneas, ainda em horário reduzido. Todas as casas de cultura vão funcionar de 2 às 6 da tarde, assim como a Biblioteca Pública Benedito Leite e a Casa Josué Montelo. Já o Arquivo Público estará aberto de 8 da manhã até às 6 da tarde. O secretário de Cultura acredita que a média de público deve permanecer a mesma, já registrada atualmente. Mesmo assim, a medida é um passo importante na retomada das atividades do setor. É importante porque as casas de cultura elas são muito importantes para as nossas tradições, para que as pessoas conheçam a nossa história, para que o maranhense, o turista que está aqui nos visitando possa também ter contato com essa produção cultural que nós temos, com esse acervo que conta bem a nossa história, desde quando nós fomos fundados até antes disso, até os dias de hoje. E o Palmeiras enfrenta daqui a pouco, pelas semifinais da Libertadores, o River Plate no Allianz Parque. O time brasileiro tem a vantagem de ter vencido o jogo de ida na Argentina por 3-0. A partida tem transmissão ao vivo pela TV Difusora a partir de 9h30 da noite. Com a vitória por 3-0, pode até perder por 2 gols de diferença no Allianz Parque, que se classifica para a final. Uma chance única. O sonho de conquistar a América está cada vez mais perto. A gente trabalhou muito esse ano, né? Trabalhou muito para chegar a esse momento, para estar desfrutando dessa semifinal. É lógico que é passo a passo. Para a partida desta terça-feira, o técnico Abel Ferreira tem apenas 2 desfalques confirmados. Patrick de Paula suspenso e Gabriel Veron com uma lesão na coxa. Zé Rafael e Rafael Veiga brigam por um lugar no time. Do outro lado, um adversário que vem machucado, mas não por nenhuma lesão, e sim pelos resultados. Eliminado do Campeonato Argentino no sábado, a temporada pode acabar. E o técnico Marcelo Gallardo, há mais de 6 anos no cargo, sabe o tamanho do desafio. Uma final que não te dá nenhuma chance e que não te permite nenhum erro. Uma nova história será escrita em busca da glória eterna no dia 30 de janeiro, no Maracanã.
E as reportagens dessa edição você sabe que pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo da Avenida Marechal Castelo Branco, aqui na capital. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite. Até amanhã.